Bora, galera, vamos para mais uma videoaula, tá? A segunda videoaula nós vamos trabalhar sobre os blocos econômicos, tá? Os grupos econômicos que a gente pode falar. É o G7 e o G20. Fechou? Vai ser dividido em duas partes a nossa videoaula. Depois nós vamos trabalhar a União Ibérica, não, desculpa, União Europeia, tá? Então fique atento, porque a prova pode acabar nos cobrando aí a questão do grupo do G20, tá bom? O G7 não dá para deixar para trás, tá? Mas vamos ficar atento ao G20, tá? Então, bora para aula, tá, galera? Vamos lá. O que é o grupo? O que é o bloco econômico G7? O grupos dos sete, tá? É o grupo dos sete e é compreendido por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Se tornou o G8, tá? Em 1997. Ó, a Rússia foi admitida, transformando o grupo G7 num grupo G8 e também foi incluída a União Europeia. A Rússia, porém, ela vai ser expulsa do G7 em 2014. Olha aí como é importante. Talvez a parte mais importante do grupo G7 é essa aí, que em 2014 a Rússia ela acaba sendo excluída do grupo G7. Por quê? Por causa da anexação da Crimeia, ou seja, a guerra da Ucrânia, claro, ela iniciou ali e tal, faz pouco tempo, mas ela já tinha acontecido em 2014 com a anexação da Crimeia. A Crimeia pertencia à Ucrânia, tá? Em suma, os representantes desses países possuem uma visão do liberal da economia e ditam o ritmo e o rumo da economia dos demais países do mundo. Galera, G7 surge em 1975 devido à guerra do Yom Kippur, tá? O que é o grupo G7? É um grupo de cooperação, né? Não sofrer mais com os países periféricos. Agora te liga. Por que o G7 surge, professor? É simples. O G7 ele vai surgir porque opa, passei aqui, desculpa. O G7 vai surgir porque é o seguinte, galera, e vai trazer consequências para o Brasil, tá? Inclusive, o Brasil, ele vai é em plena ditadura militar, tá? Em 1985. Por quê? Porque o mundo inteiro acaba sendo refém do petróleo que é produzido no Oriente Médio. E aí o que acontece, galera? Acontece a guerra do Yom Kippur, que vai ser lá no Oriente Médio, entre Israel, região da Palestina, tá? E aí, galera, o Brasil, qual vai ser a solução que o Brasil vai encontrar para não depender só da gasolina? Cara, vai surgir aí então o carro a álcool, tá? E aí, cara, vai ser ocupado territórios, né? Territórios como na Amazônia, como por exemplo no Mato Grosso, Goiás, alguma coisa assim. O governo vai ceder partes de terras lá que não estavam sendo ocupadas para produtores produzir cana para produzir álcool. E aí surge o carro a álcool no Brasil, né? Não sei qual é a tua idade, mas é o seguinte, existia o carro a álcool e aí o pai de manhã ou a mãe, antes se tivesse muito frio, o que eles tinham que fazer? Aquecer, ligar o carro uns 20 minutos antes, né, para ele pegar, né? Então, é isso. Agora eu vou trabalhar com você o que é a guerra do Yom Kippur. Fechou? Presta atenção aqui. Vamos lá. Olha só, galera. A Guerra do Yom Kippur, tá? O que foi? Foi um conflito armado em 1973 envolvendo israelenses e os árabes na região próxima ao Canal do Suez, na fronteira do Estado de Israel com o Egito. Ou seja, tá aqui no mapa, tá, galera? Ó, ali o pontinho vermelho tá escrito Canal de Suez. Enfim, o que a gente tem que entender? Os israelenses construíram uma linha de fortificação chamada de linha Bar-Lev em Suez para garantirem a proteção dos territórios conquistados na Guerra de 6 Dias em 1967. Ou seja, galera, o que vocês têm que entender? Quando cria o Estado, o país de Israel, logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo, os países ao redor ali não gostaram do surgimento desse país e eles fizeram o que? Uma união entre Irã, Síria, entre vários países árabes para expulsar dali quem?
os israelenses, ou seja, o povo judeu. Só que daí o país Israel, cara, ele consegue vencer várias guerras, tá? E hoje a gente tá vivendo lá o conflito entre Hamas e Israel, né? Mais Irã, tá? E o Irã, ele é o país chefe e ele financia vários grupos terroristas para fazer ataque em Israel. Cuidado, isso não é a opinião do professor, isso é o contexto histórico, tá? Então vamos lá. Olha só, Egito e Síria se opuseram a tal ação e entraram em conflito com Israel. Em 6 de outubro de 1973, data início do feriado judeu que se chama Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão, tá? E esse conflito, galera, o que acontece? Como Israel tava ali, e tava todos esses países, Egito, Síria, depois vai entrar Irã, enfim, tá? Todos os países do mundo árabe contra o país Israel que cresceu ali, que cresceu ali, que surgiu ali. O que acontece? Todos esses países, inclusive a Arábia Saudita tá sempre em cima do muro, tá, galera? O que acontece? Eles vão fazer o quê? Eles vão aumentar o barril do petróleo para atingir os Estados Unidos, né? E o mundo inteiro, para tirarem os israelenses daquela região da Palestina, tá? Então, essa guerra teve a principal consequência a crise do petróleo, que causou sérios problemas econômicos para os países ocidentais, né? Aliado a Israel. Ou seja, galera, Israel, quando é estabelecido o país Israel não existia, tá? Na Palestina, o mundo árabe entende que aquele país que foi criado ali, Israel, ele é muito a influência de quem? Dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai estar sempre intervindo ali naquela região. E o mundo árabe não quer o que? A cultura ocidental, que é ao nosso lado, tá? Que é o nosso lado ali, com a cultura ali do mundo árabe, tá? O que acontece? O fim da guerra do Yom Kippur encerrou em 73, tá? Com a vitória de Israel. Israel venceu. Em 1978, os israelenses e egípcios assinaram um acordo de paz em Camp David, né? Em Camp David, nos Estados Unidos. Viu? Os Estados Unidos sempre tem a influência. E aí, cara, esse cara que assina o acordo lá com o israelense no Egito, ele vai ser executado, tá? Vai ser morto lá pela população. O Egito reconheceu a existência do Estado de Israel, porque o Israel não reconhecia, tornando-se o primeiro país árabe a tomar a tal atitude. Esse acordo retornou às relações diplomáticas entre israelense e a galera do Egito, ou seja, o Egito é um país árabe, tá? E ele fica no norte da África. Brasil. Qual a consequência da guerra do Yom Kippur? O presidente Geisel, né? Para contornar a situação, o governo decidiu implementar o Pró-Álcool, tá? Um programa que incentiva o álcool como fonte de energia, né? Sendo a alternativa ao petróleo, tá? Então é isso, galera. Agora vamos pro G20. Tá, então não esqueça, tá? Olha só, antes de ir para a segunda parte da aula, não esqueça que o grupo G7, ele compõe Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Só que vai acontecer o quê? Ah, tá. Algumas instituições financeiras atuavam nas discussões do G7, como o FMI, Fundo Monetário Internacional, ou Banco Central Europeu, tá? Então entenda que o G7 ele se torna em 1997 o grupo G8, né, com a Rússia entrando ali. Só que por causa da guerra na Ucrânia em 1914, ela vai ser expulsa de 1997 até 1914. A Rússia pertence ao grupo G7 formando o G8. Depois ela sai por causa da anexação da Crimeia. Pronto. Galera, agora tu pode tomar tua aguinha, porque a gente vai para a segunda parte da aula, que é o grupo G20, tá? Bora? Tomar uma aguinha, né? O prof vai tomar uma aguinha também. Bora para a aula. Vamos lá. O que é o G20, tá? O G20 é o principal grupo de discussão sobre cooperação econômica global. Foi criado em 1999. Não precisa saber disso. Mas o que tu precisa saber é que o G20 é formado por 19 países mais a União Europeia. Ou seja, é mais do que... Me diz aí, é mais do que 19 países, porque a União Europeia tem vários países, nós vamos trabalhar sobre a União Europeia, tá? 90% do PIB mundial, 80% do produto de comércio, atualidades em 2000, olha só, é por isso que tu tem que entender o G20, tá? Em 2023, a última reunião do G20 foi na Índia. E aí, cara,
chegou a um comum acordo que em 2024, pela primeira vez, o Brasil vai sediar o G20, que vai ser em novembro, em 2024, esse ano, no Rio de Janeiro, 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Então, vai ter aqui no Rio de Janeiro, cara, vai estar aqui no Rio de Janeiro 19 países mais a União Europeia, tá? G20. O Brasil é um dos países emergentes que integram o G20. Durante a cúpula realizada na Índia em 2023, o Brasil assumiu pela primeira vez a presidência desse fórum de cooperação internacional. Em função disso, o país sediará a 19ª cúpula do G20, que será realizada no dia 18 e 19 de novembro de 2024. Cidade escolhida para tal evento. Então, galera, do G20 que tem que levar isso aqui, tá? Vai ser sediado pela primeira vez. O G20 que aconteceu em 2023 foi aonde? Na Índia, e dali em 2024 será aqui no Brasil pela primeira vez, tá? Aqui tá o mapa, ó, os países que compõem o grupo G20 mais a União Europeia. Pronto. Bom, cúpulas, o que são as cúpulas, tá? É isso que tu tem que entender. É mais para te entender o grupo G20, tá? Cúpula são as reuniões do G20, recebe o nome de cúpulas. As cúpulas do grupo, importantes espaços de discussões e de negociações. Acontece uma vez por ano no país que está no posto de presidência do fórum, ou seja, Brasil. Entendeu? Então, desde 2008, a cúpula do G20 tem o que se chama trilhas, tá? A trilha das finanças e a trilha dos Sherpas, tá? Dos Sherpas. A denominação Sherpa faz ilusão ao povo que habita a montanha das cordilheiras do Himalaia. É o que auxilia, tá? Os alpinistas em suas jornadas. Pronto, tá? Enquanto a segunda trilha é formada pelo chefe de estados e demais líderes. A primeira é composta pelos ministros das finanças e chefes de bancos centrais do membro do G20. Então presta atenção. O G20 vai estar cortado ali, quem? A Rússia e a China, tá? Perceba que está cortado a Rússia e a China do G20. Eles não compareceram em 2023. Por quê? Porque se o Putin colocasse o pé, né, ele poderia ser preso, né? E a China daí também não quis participar, porque tem o BRICS, né? O BRICS é uma concorrência com o G20. Então presta atenção aí. E está presente, cara, o chefe de estado, cara, muito top. É uma semana de manhã, de tarde os países se encontram, realizam reuniões para futuros comércios e tal, tá? Então perceba que o G20 de 2023, Putin não vai estar, tá bom? Pera aí, antes do muito obrigado. É isso, galera, ó. Então, o que tu tem que levar? É 19 países mais a União Europeia, tá? E o Brasil vai sediar pela primeira vez em 2024, novembro, na cidade do Rio de Janeiro. Deixa eu ver. Muito obrigado. Até a próxima aula. Pera aí, deixa o prof sair daqui. Até a próxima aula. Galera, tá ali as minhas redes sociais, tá? Ou qualquer coisa, entra em contato com o grupo, com o curso. E tamo junto, galera. Instagram do professor, @história toda. Tchau!